Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo número 7 do livro de Zacarias. Não adianta adorar quando se é desobediente. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura do capítulo 7 antes de nos ouvir. Lembrando que estamos vendo o 16º livro, Zacarias, dos últimos 17 livros da Bíblia, que são os livros proféticos, os quais podem ser divididos em profetas maiores e profetas menores. Os profetas menores são 12 e se constituem de 67 livros, 1050 versículos, uma média de 16 versículos por capítulo. Abra aí a sua Bíblia, nesse capítulo que nós estamos vendo hoje, lembrando que o livro de Zacarias tem 14 capítulos. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da igreja Os Semeadores. Inscreva-se em nosso canal, não se esqueça de clicar no sininho para você acompanhar nossas atualizações. Dê o seu joia, faça seu comentário, divulgue e compartilhe. Nos ajude a expandir os estudos da Bíblia. Então, abra aí o capítulo 7 e faça a leitura da Bíblia antes de nos ouvir. Estamos estudando, com a ajuda da Bíblia de Estudo de Genebra, o livro de Zacarias, cujo pano de fundo histórico é o mesmo do livro de Ageu, sendo que a ênfase de Zacarias não era somente a reconstrução do templo, como vimos em Ageu, mas era também encorajar o povo quanto a Jerusalém ser o local no futuro de médio prazo para o reino de Deus. Nós estamos ainda na primeira parte e no 7º capítulo, as profecias com aplicação imediata. Elas começaram no capítulo 1 e vão terminar no capítulo 8, no próximo capítulo. Então, desde o primeiro versículo até o capítulo 8, estaremos vendo essa primeira parte, que são as profecias com aplicação imediata. São profecias que foram entregues aos primeiros a retornarem do exílio, enquanto lutavam com o desafio de reconstruir o templo. E nós dividimos essa sessão, essa parte, nós dividimos em 5 sessões. Estamos vendo a última delas, que é a transformação de Jerusalém. Vai do versículo 1 de hoje, do capítulo 7, e termina no capítulo 8, a transformação de Jerusalém. Encerradas as 8 visões noturnas que Zacarias teve numa só noite, que ele recebeu a respeito do que Deus faria com relação às dificuldades que os que retornaram enfrentariam, veremos agora, até o capítulo 8, a transformação de Jerusalém. Esses capítulos tratam da situação de pecaminosidade de Jerusalém, em contraste com o futuro da cidade. 2 tópicos ganham destaque: a exposição da contínua hipocrisia e as bênçãos do futuro. E elas formarão a nossa divisão proposta. Vejamos a primeira, que é a contínua hipocrisia de Jerusalém, do verso 1 ao verso 14. Então, na primeira parte, veremos a contínua hipocrisia de Jerusalém. Zacarias confrontou de maneira direta a pecaminosidade dos que retornaram do exílio. Esse capítulo trata da pergunta feita pelos que retornaram quanto à necessidade de jejuar, já que a restauração havia começado. A preocupação deles com essa questão, enquanto as injustiças continuavam na terra prometida, era demonstrar que ainda viviam da mesma maneira hipócrita que havia levado as gerações anteriores para o exílio. A palavra do Senhor veio ao seu profeta no 4º ano do reinado do rei Dário, no 4º dia do 9º mês, o mês de Quisleu, isto é, em 7 de dezembro de 518 a.C., ou seja, um pouco mais do que 2 anos após as visões nos capítulos de 1 a 6. Foi na época em que o povo de Betel enviou Sarezer e Regem-Meleque com seus homens para suplicarem ao Senhor. Essa delegação chegou de Betel para inquirir, talvez orgulhosa de sua piedade, se deveria continuar a jejuar como uma maneira de prantear a destruição do templo no 5º mês. O jejum deles era praticado no 5º e também no 7º mês, e eles achavam que com isso estariam agradando a Deus e conquistando ou adquirindo direitos junto à divindade, obrigando-a, em contrapartida, a executarem o que eles desejavam. Conforme nos recorda a Bíblia de Estudo de Genebra, para ser bem exato, haviam-se passado 68 anos desde a destruição do templo, mas Deus estava falando em números redondos, ao dizer dos 70 anos de Daniel 9:2.
Nesse tempo ocorreu também o jejum que pranteou o assassinato de Gedalias, governador de Judá, ordenado pelos babilônios. A pergunta de Deus atingiu o coração deles no ponto exato da questão, ou seja, seria para Deus ou seria para eles mesmos que eles estavam jejuando? A resposta do Senhor por intermédio de Zacarias apontou para a hipocrisia do jejum. Eles haviam jejuado por causa deles mesmos. Talvez por acharem que jejuando ganhariam mérito diante de Deus ou pareceriam piedosos diante das outras pessoas, ou eles ganhariam créditos celestes. O mesmo era verdade quanto às festas de Israel que guardavam. Deus explica por sua palavra a razão do fracasso deles. Seus antepassados haviam ido para o exílio porque não estabeleceram a justiça na terra prometida. Os que de lá retornaram não aceitaram essa realidade e continuaram as más obras dos seus antepassados. Deus estava pedindo a eles que executassem juízo verdadeiro. Zacarias chamou o povo para fazer o que seus pais não haviam feito. O juízo verdadeiro significaria aplicar a palavra de Deus aos problemas pessoais e sociais, confrontando a comunidade restaurada, ou seja, libertar o oprimido e punir os opressores. Por toda a Bíblia, a visão do pleno livramento do povo de Deus e da salvação inclui o estabelecimento da justiça na terra. Esses grupos das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros e dos pobres, verso 10, eram totalmente explorados. Deus tinha um amor especial por eles e havia feito provisão para que fossem cuidados. Deus também pronunciou maldições sobre aqueles que os oprimissem. Deuteronômio 27, 19. Para uma consulta mais aprofundada ainda, temos referências às injustiças perpetradas a esses grupos no Salmo 94, verso 6 e também em Isaías, no capítulo 10, verso 1 e 2. Deus jamais tolerou injustiças ou maldades e cada um intentava em seu coração o mal contra o seu próximo. O problema maior em maltratar os outros não está nos atos exteriores, mas na atitude interior de desprezo e de desrespeito de uns para com os outros. Eles haviam endurecido seus corações para não ouvirem a lei e as palavras do Senhor dos Exércitos, que tinha proferido pelo seu Espírito. Deus inspirou seus profetas a falarem suas palavras. As Escrituras nos fornecem um recurso infalível para que entendamos suas palavras inspiradas. O não entendimento delas ou o seu desprezo leva Deus a ficar irado e agir em resposta. O julgamento de Deus no exílio foi proporcional à desobediência do povo. Deus tinha falado a eles e eles tinham desprezado, mas agora eles clamavam e eram tratados da mesma maneira. Os profetas repetidamente enfatizaram que os atos religiosos de adoração eram anulados por causa justamente da desobediência. Não adianta nada você ter essa vida piedosa de jejum, de oração, de ir para a igreja, se você é desobediente, se você não pratica justiça, o juízo, se você não leva em conta esses aspectos que Deus valoriza, que nós devemos tratar cada um dos nossos semelhantes com justiça, com honestidade, com integridade. Ai da nação que se corrompe e se deixa corromper e se envereda por esses caminhos todos errados. Zacarias 7, verso 1 diz: aconteceu no 4º ano do rei Dário, que a palavra do Senhor veio a Zacarias, no dia 4º do 9º mês, que é o mês de Quisleu. E o verso de número 14, mas os espalhei como um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram. Assim, pois, a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela nem voltava, porquanto fizeram da terra desejada uma desolação. O Senhor os tinha espalhado, como um vendaval, entre nações que eles nem conheciam. A terra que deixavam para trás ficou tão destruída que ninguém podia atravessá-la. Foi assim que transformaram a terra aprazível em ruínas. Verso 14. A desobediência dos seus antepassados havia provocado o julgamento de Deus. Zacarias queria que o povo compreendesse que a desobediência contínua resultaria em mais julgamento e mais severidade.
Amanhã estaremos aqui com restauração no capítulo de número 8. Eis as coisas que deveis fazer. Não percam. Inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho para fazer acompanhamento das nossas atualizações. Compartilhe, divulgue. Lembre-se, nós temos a parte escrita dessa narrativa no jamaisdesista.com.br. A loja virtual www.osemeadores.com.br. Nossa rádio, radio.osemeadores.com. Clica lá e assiste todos os dias uma explicação dos capítulos da Bíblia e ouça também uma palavra de Deus, de oração, de jejum. E aos sábados, às 15 horas, com o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia. A todos um bom dia e até amanhã com Zacarias 8. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, família e ministério. Amém.